Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui para falar com vocês agora sobre as substâncias que fazem parte do nosso corpo, certo? Nosso corpo ele é composto por substâncias orgânicas e inorgânicas. De substâncias orgânicas, nós temos a água e os sais minerais. E de orgânicas, nós temos os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas e os ácidos nucleicos também, que é o DNA, o RNA. Só que hoje a gente vai ficar para falar especificamente sobre os carboidratos e as proteínas, ok? Então vamos lá comigo? Vamos lá, vamos aprender um pouquinho então sobre carboidratos. Então, a gente ouve muito, né, falar sobre carboidratos em dietas, as pessoas falam, tem que diminuir o carboidrato, e às vezes a gente não tem noção, né, exata do que é um carboidrato. Então, vamos entender melhor o que é um carboidrato. Os carboidratos, eles são, de modo geral, os açúcares e o amido, né, que fazem parte aí do grupo dos carboidratos. Os carboidratos, eles também são chamados de glicídios. Então, em alguns lugares é capaz de você ver o nome glicídio ao invés de carboidrato, tá? Mas, assim, o carboidrato, ele é formado basicamente por uma molécula, né, da união dos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? Então, esses carboidratos, eles podem ser classificados de várias maneiras, como monossacarídeos, ou disacarídeos, ou polissacarídeos, dependendo da quantidade dessas moléculas que eles possuem. Então, por exemplo, né, um exemplo então, de monossacarídeo, que seria a forma mais simples de carboidrato, é a glicose. Né? A glicose ela é formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Essa moléculazinha é encontrada, ou melhor, a gente consegue extrair a glicose, né, das plantas, né, dos seres que são considerados seres autótrofos, seres que produzem o seu próprio alimento, como no caso então das plantas, algumas algas também que fazem fotossíntese. Então o que acontece? Durante a fotossíntese, esses seres, eles produzem essa substância, né, essa molécula de glicose. Então é o açúcar mais básico que nós temos. É uma molécula então pequena, né, de carboidrato. É um monossacarídeo. Então tem uma molécula só, como essa da glicose. Agora, um disacarídeo, por exemplo, muito comum que a gente usa é o açúcar, né? O açúcar comum que a gente usa. Esse é um disacarídeo porque a gente chama de sacarose. Na verdade, ele é formado por duas moléculas, né? Iguais à da glicose, uma de glicose e uma da frutose, que é um açúcar proveniente das frutas. Então, a frutose mais a glicose forma então a sacarose, que é esse disacarídeo, tá? E no caso dos polissacarídeos, são carboidratos que possuem muitas moléculas de glicose, né? Muitas moléculas de glicose juntinhas formam aí um polissacarídeo com muitas moléculas. Um exemplo de um polissacarídeo é o amido, certo? Então, o amido já é uma molécula bem mais complexa, né? Bem maior, e é encontrado nos vegetais, né? Quando a gente consome, por exemplo, coisas relacionadas a que tem farinha, né? A massas, bolos, eles são compostos por polissacarídeos, certo? O que contém amido. Outros polissacarídeos também conhecidos é o glicogênio. Esse glicogênio, ele é um carboidrato resultado, né, da reserva de carboidratos nos animais.
Então, normalmente a gente encontra, como é o fígado que vai fazer que vai separar essas moléculas, né? Então, normalmente a gente encontra no fígado de boi, a gente vai encontrar bastante desse carboidrato, e também em fígado de galinha, né? Dos animais em geral. Então, o fígado é um órgão que a gente normalmente encontra esse nutriente, tá? E nós temos também a celulose. Celulose também é um polissacarídeo. A celulose é o que forma nas plantas, né? A parte resistente das folhas das plantas, da célula de um vegetal, é formado de celulose. Já a celulose, o nosso organismo não consegue digerir celulose. Alguns animais conseguem digerir celulose, né? No nosso caso, nós não conseguimos, mas temos também algumas bactérias, né, que ficam no nosso intestino, que conseguem fazer a digestão de parte da celulose que a gente ingere. Inclusive, assim, eu queria falar para vocês a respeito das fibras, né? Existe assim uma classificação ainda meio indefinida do que seria fibras, mas as fibras, elas entrariam na classificação desses sacarídeos. São carboidratos também, mas que como tem origem vegetal, né? Seria como a celulose, elas não são digeridas pelo nosso organismo. Então, assim, o legal de você consumir alimentos com fibras, você já deve ter ouvido falar, né? Consuma alimentos com fibras, né? Em grãos a gente encontra fibras, em vegetais no geral, né? Por quê? Porque as fibras, elas formam como se fosse uma rede em volta do bolo alimentar, e na hora da absorção dos nutrientes lá no intestino delgado, essas fibras, como elas não são digeridas, elas impedem, né? Elas fazem um bloqueio ali, formam uma rede, então, impedindo a absorção do açúcar e da gordura daquilo que a gente ingeriu. Então, em dietas, seria assim muito importante a gente consumir alimentos com fibras por conta disso. Te ajuda, inclusive, no emagrecimento. E até agora, então, o que a gente viu sobre carboidratos, né? Os tipos de carboidratos, a classificação dos carboidratos em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Mas o que é legal da gente conseguir entender? É que o nosso organismo, para fazer, então, a digestão dos carboidratos, que começa já desde a boca, fazendo essa digestão, qual que é a intenção? Quebrar essas moléculas, né? Porque o nosso organismo, ele só consegue absorver quando a molécula está, como no caso da glicose, que eu falei para vocês, que é um monossacarídeo. Enquanto ela está numa molécula pequenininha, só com carbono, né? Uma molécula de carbono, hidrogênio, oxigênio, essa molécula o nosso organismo consegue absorver e cair na corrente sanguínea, certo? Para gerar, então, né, energia para o nosso corpo. Agora, já os disacarídeos, que possuem duas moléculas dessa, eles precisam primeiro ser quebrados, separadas essas duas moléculas, para conseguir ser digerido. E aí você já imagina, então, um amido, né, um carboidrato um pouco com uma molécula um pouco maior, precisa ser quebrada todas essas moléculas, e tem carboidratos com mais de 100 moléculas de glicose, por exemplo, né? Iguais às da glicose. Então precisam ser quebrados, e esse é o trabalho da digestão, para então o nosso corpo conseguir absorver, certo? Bom, como eu já acabei falando, os carboidratos, a função desses carboidratos no nosso organismo é produzir energia, são alimentos energéticos, alimentos que vão ficar reservados no nosso corpo, né? Para que a gente, em forma de gordura. Na verdade, é isso. O excesso de carboidrato, né, que a gente consome, ele é armazenado no nosso corpo e fica como uma reserva alimentar, né? O nosso corpo, ele funciona assim, para que você não morra, certo? Então,
ele vai garantir essa reserva, porque em caso de escassez, em caso de você estiver passando fome, né, o corpo vai recorrer aonde? A essa reserva que o corpo acumula, tá? Então, os carboidratos, por isso que eles são alimentos que podem engordar. Então, se você consome em excesso, por ser energético, tá? E por ser acumulado em forma de gordura, ele pode engordar você, se você consumir em excesso. O nosso corpo precisa diariamente de mais ou menos 55%, 60% do nosso cardápio, né? Que seja de carboidrato, para gerar energia para o nosso organismo. Se você consome muito carboidrato, além do risco, né, de você engordar, de causar obesidade e tudo mais, o carboidrato, essa reserva de carboidrato, ela pode aumentar o nível de triglicérides no seu sangue, né? Esses triglicérides são células de gordura, só que não é uma gordura como a do colesterol, tá? Mas que também causa problemas, assim como o colesterol entope artérias, o triglicérides também pode causar infarto, problemas, né, de circulação por conta de entupimento de artéria. Tá? Então, quando você faz um exame de sangue e você vê que o nível de triglicérides está alterado, está além do normal, você precisa fazer uma dieta, né, diminuindo a quantidade de carboidrato. Então, não é a quantidade de gordura que você consome que gera o aumento do triglicérides, mas a quantidade de carboidrato, o excesso de carboidrato causa esse aumento de triglicérides. Então, fiquem de olho aí, tomem cuidado, porque é perigoso, né? O exercício físico sempre é muito bom, né? No caso aí de você estar com um nível de triglicérides alterado. Então, exercício físico e dieta alimentar, reduzindo um pouco aí a quantidade de carboidrato. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre as proteínas. E as proteínas, né? Que substâncias são essas? São mais um nutriente importantíssimo para o nosso corpo. Assim como os carboidratos, você tem uma quantidade aí de por volta de 55% diários, né, para você consumir. As proteínas, por volta dos 15%, tá? 15% do nosso prato é importante que seja composto por proteínas. Mas quem são as proteínas, né? Então, a gente encontra onde proteína? Proteína, normalmente a gente encontra em alimentos de origem animal e alimentos de origem vegetal também, tá? Os de origem animal, a gente vai encontrar em carnes, todos os tipos de carne, carne branca, né, carne de frango, carne vermelha, peixe, e também no leite, no ovo, né, nos derivados do leite, no queijo, é onde você encontra iogurte, você encontra proteína, tá? Mas o que são as proteínas? Bom, as proteínas, elas são formadas por estruturas ainda menores, né, chamadas de aminoácidos. Esses aminoácidos, eles são formados por moléculas também de carbono, de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Esses aminoácidos existem na natureza, né? A gente pode encontrar 20 tipos de aminoácidos. Esses 20 tipos de aminoácidos, se você consumir alimento de origem animal, você consegue todos eles, às vezes no mesmo tipo de carne, você consegue os 20 tipos de aminoácidos essenciais para a nossa saúde, tá? Agora, os alimentos de origem vegetal, eles não possuem os 20 aminoácidos num único vegetal. Então, as pessoas que optam por dietas, né, vegetarianas, veganas, precisam comer uma variedade maior, né, de vegetais para poder conseguir compor esses 20 aminoácidos. Por quê? Porque, na verdade, as proteínas, elas são formadas pela combinação desses aminoácidos.
A combinação desses aminoácidos vão dar origem às diversas proteínas específicas que o nosso corpo precisa. Porque o nosso corpo utiliza as proteínas, né, de diversas maneiras. Eu vou falar agora um pouquinho para vocês quais são essas maneiras, quais são as funções dessas proteínas no nosso organismo. Uma das funções das proteínas é funcionar no nosso corpo como enzimas. Na verdade, o que faz uma enzima? Ela acelera as reações químicas. Olha só, sem proteínas específicas, o nosso corpo não realizaria reações químicas básicas, né? Como, por exemplo, a reação química da respiração celular. Então, assim, nosso corpo faz vários tipos de reações químicas e as enzimas, né, que são, então, também um tipo de proteína, elas vão agir dessa maneira, acelerando essas reações químicas. Sem enzimas, impossível realizar a maioria das reações químicas. Outra função é a contração muscular, né? São enzimas responsáveis por nos ajudar na contração dos nossos músculos. Nós temos também proteínas que funcionam como hormônios. Então, por exemplo, a insulina. A insulina é uma proteína, né, que funciona como um hormônio no nosso organismo. Nós temos também proteínas que são anticorpos. Então, cada vez que a gente é atacado por um vírus, uma bactéria, nós precisamos de anticorpos. Esses anticorpos são proteínas que o nosso corpo fabrica. E sempre utilizando o quê? Esses 20 aminoácidos que eu falei no início. Utilizam desses aminoácidos para formar a proteína específica para cada doença, para cada ataque no nosso organismo, né? Então, como defesa do nosso corpo, ela vai funcionar aí como anticorpos. Ela também vai trabalhar, nós temos proteínas trabalhando na coagulação sanguínea nossa, né? Para que a gente não tenha hemorragias. E nós temos uma proteína que até eu já falei numa outra aula aqui, que funciona no transporte do oxigênio no nosso corpo, que é a hemoglobina. A hemoglobina no sangue, né, ela carrega o oxigênio para todas as partes do nosso corpo, né? Então, o transporte de oxigênio também pela função aí de uma proteína no nosso organismo. Então é isso, pessoal. Hoje a gente vai ficar por aqui com esses 2 nutrientes e na próxima aula tem mais. Não percam, certo? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!